Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e aqui vim falar um pouco sobre a instalação dos programas que a gente vai usar nesse estudo de SQL, né, e banco de dados. O primeiro deles é o BR Modelo, né? Ele é um software que permite a gente elaborar e construir alguns diagramas que são muito importantes, né, no estudo de banco de dados, né, que a gente consegue visualizar as nossas entidades, os nossos relacionamentos. Ele é usado muito no ensino, ele é muito importante também, que a gente consegue estudar os diagramas MER, diagramas DER, e gerar a partir deles um modelo físico do nosso banco de dados. O mais recomendado que a maioria das pessoas usa para estudar, né, e também para aprender e posteriormente construir os fundamentos é o BR Modelo, que é um software assim, dá para dizer que ele é antigo, né? Ele é assim, da velha guarda, então ele já existe tem bastante tempo. E é muito simples de instalar ele, é só baixar e executar praticamente. Então vamos lá. Então, pessoal, a gente vai aqui instalar o BR modelo, né? Se a gente quiser usar a versão mais antiga, a gente vai usar esse link aqui, né, que é o BR modelo 2.0. Se a gente quiser usar a versão mais moderna, né, mais recente, a gente vai usar esse link aqui. Eu recomendo baixar esse BR modelo aqui, que é o BR modelo 2.0, que é a versão mais estável, que é a versão que eu aprendi a mexer e que ela tem menos bugs na tela, menos bugs de salvar o arquivo, né? Que isso aqui é uma coisa que acontece na versão 3.0 e que é chato, né? Às vezes você está fazendo, você pode perder tudo que você fez, não é muito agradável. Então a gente vai entrar nesse link aqui, né? Nesse site muito bonito. E a gente vai baixar aqui, ó. Depois de baixar, a gente vai vir aqui e vai gerar esse cara aqui, né? Esse ponto .xz. E aí, coisa mais fácil do mundo, vai dar duplo clique e vai abrir essa telinha. Esse é o BR modelo, né? Muito bonitinho, muito lindinho, né? 2.0. E aí, isso que a gente está vendo aqui é para a gente construir os nossos diagramas. Então, por exemplo, se a gente vir aqui no canto esquerdo da tela, né? A gente tem esses iconezinhos aqui. E aqui a gente consegue montar as nossas entidades e a gente consegue relacionar essas entidades. Aqui, ó. A gente também consegue dar atributos para essas entidades. Então a gente tem um atributo identificador e um atributo normal. Esses atributos, eles têm aqui algumas outras informações que a gente consegue manipular. Então a gente tem vários menus, né? Vários menus aqui dentro do software. Então a gente tem esse menu aqui da esquerda, onde tem os ícones que a gente consegue arrastar aqui na tela. Clicando nas entidades, a gente tem um outro menu que é habilitado, onde a gente consegue manipular. Então, sei lá, manipular nome da entidade, colocar aqui pessoa só, por exemplo. Consegue manipular a posição que ela tá. A gente consegue manipular o esquema dela nos atributos. A gente consegue manipular o tipo do atributo, o que ele é, consegue colocar alguma observação, consegue colocar o nome para ele, tipo teste 1. E esse aqui é o BR modelo. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre a instalação do Postgres, né? Que é o banco de dados que a gente escolheu para poder passar para vocês posteriormente aprender sobre SQL. Postgres, ele é um banco de dados open source, ou seja, é a própria comunidade que mantém ele e que promove, né, melhorias, né, que promove atualizações, né. Não tem uma empresa grande por trás. É claro que tem empresas que doam dinheiro, né, para os desenvolvedores, mas não tem nenhuma empresa grande atrelada, como por exemplo o SQL Server, que tem a Microsoft, ou até mesmo o Oracle. Então, beleza. A gente vai instalar o PostgreSQL. Eu já abri ele aqui, mas eu vou fechar, eu vou abrir com vocês aqui. A gente vai pegar esse link, né, essa URLzinha aqui, e vai baixar. A gente vai escolher qual que é o nosso sistema operacional. No meu caso eu estou usando o Windows, então vai selecionar o Windows. Se estiver usando o Mac, você seleciona o Mac. Se estiver usando o Linux, seleciona o Linux. Se você por algum motivo estiver utilizando o BSD ou o Solaris, não sei por que você faria isso, a gente pode selecionar ele. Então, mas nesse caso aqui a gente vai selecionar o Windows. Clicando aqui no ícone, a gente cairá para essa próxima tela, onde a gente vai escolher qual é a versão que a gente vai instalar. Podemos clicar em Download the Installer. E aqui, evidentemente, a gente escolhe que versão e que sistema operacional iremos baixar o nosso Postgres, né? Aqui a gente vai escolher a versão mais recente, né? Como meu computador é um Windows 64 bits, a gente vai poder pegar. Se for um Windows 62 bits, a gente vai falar não suportado, ou seja, não tem processamento para suportar. Iremos baixar aqui, né? O Postgres apertando no botão e ele irá vir aqui para a tela de download. Ele é um arquivo de 357 megabytes, um pouco pesado, né? E aí depois de terminar essa instalação, a gente vai conseguir instalar o nosso Postgres, que a gente escolhe o sistema operacional e agora a gente vai para a parte da execução do arquivo baixado. A instalação é bem simples, é basicamente um next, next, next.
Como eu irei demonstrar aqui para vocês, no meu computador já tem instalado o Postgres, então ele tem algumas diferenças do que vai ter para vocês. Mas na prática não vai mudar praticamente nada. Terminada a instalação do Postgres, a gente pode fazer a seguinte coisa. Esperar ele habilitar. Damos duplo clique. Com o instalador do Postgres aberto, iremos fazer o seguinte. Iremos clicar em Next. E aqui selecionaremos os componentes necessários para rodar o Postgres. Os mais importantes são o Postgres e o PGAdmin. O PostgreSQL Server é o banco de dados em si, é onde acontecem os comandos, onde eles são executados, rodados, né, e onde são armazenados. O PGAdmin, ele é a nossa IDE, vamos dizer assim. O PGAdmin, ele é um SGBD, ele é um sistema gerenciador de banco de dados. Pois o banco de dados em si, ele não possui uma interface, ele é apenas um programa que roda em background e que faz determinadas ações. E para acessarmos todo o poder do banco de dados, a gente precisa de uma interface, que no caso é o nosso PGAdmin. Então a gente irá selecionar ele também. Aí a gente tem o Stack Builder e o Command Line Tools, que são duas ferramentas que para início eles não são muito necessárias. Mas depois que vocês forem desenvolvendo e melhorando na linguagem e aprofundando mais no SQL, irão perceber que eles são necessários para as próximas tarefas. Então aqui é fácil, a gente vai dar Next, 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 Next praticamente. E aqui ele fala, né, que o Postgres já está instalado no meu computador. Mas depois desse Next aqui, ele vai evidentemente começar a instalação. E depois de terminar, ele vai pedir uma senha que você tem que definir para o seu usuário Postgres, que é a senha que a gente chama do usuário root. Então é bom que você coloque uma senha que você lembre, porque depois para restaurar é um processo muito chato. Eu vou cancelar aqui, pois eu já tenho Postgres, mas depois de ter instalado, de ter feito todos os trâmites, a gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou abortar aqui. A gente vai vir aqui no botão do Windows e escrever pgadmin. E abrir, evidentemente, o nosso SGBT para ter acesso ao nosso banco de dados. Então, esperando o nosso PGAdmin carregar, a gente vai criar, né, o primeiro database. E aí a gente falando um pouco, né, que no PGAdmin a gente vai criar nossos bancos, executar nossas queries, a gente vai importar o código gerado pelo BR modelo, né, que é o SQL que vai construir, vai mapear nossas entidades, né, nossas entidades para tabelas, e essas tabelas se relacionam, e a gente vai conseguir fazer consultas complexas, inserção de dados. Aí aqui eu vou digitar a minha senha, né, aquela que você define no começo, é importante que você lembre essa sua senha. Abrindo aqui nossa estrutura do Postgres, ele vai estar assim, né, após você colocar a sua senha. Você vai vir aqui, Server, vai vir em cima de Postgres, e aqui a gente vai criar nosso primeiro banco de dados. Então a gente pode vir aqui, Database. A gente vai escolher aqui, então a gente pode colocar o nome que a gente quiser. Eu vou colocar aqui, Estudo SQL. E aqui a gente tem outras definições, regras e recursos que o Postgres dá pra gente para a criação do banco de dados. Não é necessário fazer nenhuma configuração adicional, apenas colocar o nome no nosso banco de dados. E aí que entra a parte importante que eu tinha falado. A IDE, que no caso, vamos dizer assim, a IDE, né? Mas o SGBD, ele abstrai os comandos que são rodados por trás. Então, por exemplo, a gente clicou nessa interface e vamos criar um banco de dados via interface. Mas, porém, aqui, por debaixo dos panos, é executado esse comando aqui. Create Database Estudo SQL, né? O dono, né? O owner é o Postgres, o encoding dele é o TF8, as conexões são ilimitadas, né? -1, o Kali provider dele, né? Que são as libs que ele usa. Então, assim, por trás ele tá fazendo todo esse comando aqui para poder criar nosso banco de dados. Então a gente vai aqui e evidentemente salvar o nosso banco. Esperando dar uma carregada, nosso banco de dados vai ser criado. E aqui vocês criaram o seu primeiro banco de dados no Postgres. E aqui a gente tem acesso, a gente pode executar nossos selects, a gente pode executar os nossos updates, os nossos delete, os nossos insert, todas essas operações básicas que veremos nas próximas aulas. Mas é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Essa foi a instalação do BR Modelo e posteriormente do Postgres. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau!